Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como ao Filho. Se alguém vier te visitar e não traz esta doutrina, não o receba em casa, nem tampouco o saúde, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Estão todos preparados? Testemunhas de Jeová menosprezam Jesus. Amados e amadas, galera interessante do canal, a Santa Paz de Deus. Este vídeo foi feito devido a muitos pedidos e será como uma forma de esclarecimento e para que haja entendimento espiritual sobre essa religião chamada Testemunhas de Jeová. Lembrando que não estarei aqui falando dos membros e sim do que é ensinado lá. O problema principal é a doutrina das Testemunhas de Jeová, que não é a mesma que Jesus deixou e foi passada por seus discípulos. A pior de todas para mim é que eles menosprezam Jesus o Cristo, ao ponto de dizer que ele não pode ser adorado porque não é Deus. Para eles é apenas um profeta. Agora vamos analisar à luz das Escrituras Sagradas se Jesus é Deus e se pode ser adorado ou não. Vamos ler o Evangelho de João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos analisar essa passagem com muita clareza. Quem é este Verbo que estava com Deus? João responde isso no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Veja que aqui no versículo 14, ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre eles. Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre os homens. Agora, sabendo que Jesus é o Verbo, ou seja, a palavra, vamos voltar para o versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João fala que o Verbo estava com Deus, ou seja, Jesus estava com Deus. Se ele estava com Deus, significa que são dois, mas na frente diz, e o Verbo era Deus. Aqui não deixa dúvidas que Jesus também é Deus. João no versículo 2 deixa claro que Jesus sempre esteve ao lado do Pai. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Veja a importância de Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele. Menosprezar tão grande poder e glória é uma responsabilidade que não podemos assumir. Também podemos ver Jesus lendo os pensamentos dos homens, coisa que nenhum homem, espírito, anjos ou demônios podem fazer. É um atributo exclusivo de Deus, mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou o menino, pô-lo junto a si. Mais um versículo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Outra coisa que prova a divindade e autoridade de Jesus é que ele perdoava pecados, outro atributo de Deus. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Mas Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Agora vamos ver se Jesus pode ser adorado ou não. Mas antes, vamos esclarecer sobre a adoração. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Veja que Pedro, que andava com Jesus e era um dos principais entre os anciãos, não aceitou ser adorado por Cornélio. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostei-me aos pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, dos profetas e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Agora é João, também discípulo de Jesus, que quis adorar um anjo, e o anjo não deixou, mandando adorar somente a Deus. Agora, já sabendo que não podemos adorar nem homens e nem anjos, vamos ler a Bíblia e ver o que fala sobre Jesus. Entrando na casa, viram um menino com Maria sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Abrindo
seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Desde o início da vida de Jesus, vemos exemplos dele sendo adorado. Logo após Jesus caminhar sobre as águas, ele entrou no barco e foi adorado. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Só mais dois exemplos memoráveis de Jesus aceitando adoração ocorreram logo após sua ressurreição. Algumas das mulheres estavam a caminho de ir dizer aos discípulos sobre a ressurreição quando Jesus as encontrou. Ao perceberem quem era ele, elas, aproximando-se, abraçaram-lhes os pés e o adoraram. Seguiram os 11 discípulos para Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram. E para concluir essa parte, veja Tomé chamando Jesus de Deus. Fazia cerca de uma semana desde a ressurreição e Tomé ainda duvidava. Jesus, sabendo disso, apareceu a ele e lhes mostrou as marcas dos pregos em suas mãos e pés. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Olha aí Tomé chamando Jesus de seu Deus. Agora, quando um testemunha de Jeová chegar na tua casa para fazer uma visita, chame ele para orar e adorar Jesus. Faça esse teste, verás que ele irá embora sem adorar ao Filho de Deus. Outro erro em sua doutrina é que eles não aceitam doar sangue. Se um membro da igreja ou até da família precisar urgentemente de sangue, a ordem é não doar em hipótese alguma. Será que tem isso na Bíblia? Talvez tenha na deles. Vamos ler. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Veja que o próprio Jesus disse que não existe amor maior que dar a vida por seus amigos, e sabemos que sangue é vida. Ele mesmo deu seu sangue para a remissão da humanidade. Agora não vamos confundir doar sangue com comer sangue, que é uma coisa muito diferente. Charles Chase Russell, o fundador das Testemunhas de Jeová, era um falso profeta. Suas profecias foram por água abaixo. Charles disse que Jesus viria no ano de 1914 para o Armagedon, ou seja, a destruição dos pecadores, e que seria o início do reino do Messias. Como não aconteceu, ele marcou o evento para o ano seguinte, 1915. Também nada aconteceu. Depois de sua morte, outros que tomaram seu lugar também fizeram falsas profecias sobre a volta do Messias. E eles dizem hoje que Jesus veio, mas invisível, e que ele está no mundo. Só que a Bíblia diz que quando Jesus vier, todos o verão. Será como um raio que cruza a terra de uma ponta a outra. E isso ainda não aconteceu. Outra falsa profecia. Uma curiosidade: Charles Russell, o fundador das Testemunhas de Jeová, foi enterrado e uma pirâmide Illuminati foi erguida em sua homenagem, e também dos maiorais da chamada Torre de Vigia. Veja só essa pirâmide. Vocês podem notar aqui que o nome aqui seria Charles Taze Russell, a idade 64 anos. Que a ideia original dessa pirâmide aqui não era apenas em homenagem ao irmão Russell, mas para outros membros proeminentes da Sociedade Torre de Vigia da época. Também podemos ver uma de suas assembleias em formato de pirâmide com o olho de Horus. Seria isso apenas uma coincidência? Vou deixar o link dessa igreja na descrição. As Testemunhas de Jeová também não acreditam que existe um inferno. Para eles, a morte é o pagamento dos pecados. Se fosse assim, todo mundo poderia pecar à vontade, porque quando morrêssemos, todos os pecados seriam pagos e assim ninguém se perdia. E cadê a justiça com aqueles que deixaram tudo para servir a Deus? Agora vamos ver na Bíblia se o inferno existe ou não. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanta alma como o corpo no inferno. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo.
Portanto, se o teu olho direito escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Existem vários versículos sobre o inferno, mas para o vídeo não ficar muito longo, vamos usar apenas esses 3. Jesus falava em inferno, que é o lugar dos perdidos. As testemunhas de Jeová também acreditavam que apenas 144 mil seriam salvos. Depois, com o passar do tempo, os membros foram aumentando, aí eles mudaram a doutrina e agora dizem que esses 144 mil são os que vão reinar com Jeová. Os outros irão morar na terra, pois são inferiores. Em sua doutrina, eles têm uma parte muito dura com os membros. Se alguém fizer alguma coisa errada, cometer um delito, se apaixonar por alguém que não seja do meio deles, ou até mesmo quiser sair da religião, essa pessoa vai ser desassociada, vai ser excluída da igreja e até pelos membros da família, que dará ao parente desprezo. Muitos se mataram por causa disso. Essas são as heresias principais, mas existe muito mais coisas que certamente não estão de acordo com as escrituras sagradas, mas o vídeo ficaria muito grande. Muitos escândalos de pedofilia já veio a público entre os testemunhas de Jeová, mas isso acontece em várias denominações. A diferença é que eles não denunciam a polícia. Exclusivo. O Ministério Público de São Paulo investiga uma série de acusações de violência sexual praticadas por integrantes da organização Testemunhas de Jeová. Segundo a apuração, os crimes acontecem há décadas. A forma como os chefes das Testemunhas de Jeová lidam com os casos de violência sexual vai na contramão do que determina a lei. O Manual do Ancião diz que se um integrante da organização cometer um pecado, um caso de pedofilia, por exemplo, ele só será investigado se o agressor confessar ou se a violência for testemunhada por 2 pessoas ali, na hora, no momento em que ela acontecer, o que é irreal, praticamente nunca acontece. A palavra da vítima lá dentro não vale nada. Há mais de 2 meses que andamos a pedir-lhe uma entrevista. Só queremos respostas para perguntas muito simples. Porque mantêm em segredo a sua base de dados de suspeitos de pedofilia. Porque não apresentam todas as queixas de abusos sexuais à polícia. Porque mandam as crianças de volta para os braços dos seus agressores. Todos se recusaram a falar connosco, mas agora era a nossa oportunidade. Tell him about the database. How do you justify keeping a list of people, men in some cases, who have confessed to paedophilia, but you have not reported them to the authority? What justification is there for you to keep that list? You have a privacy law. You have a directive from the European Union. You observe that, don't you? So when allegations of abuse are made, it's all right to keep them private? I think you were answered. That question was answered to your satisfaction. Can you answer it now? I'm not going to repeat. I'll just tell you exactly that you can go and you see it in writing. It's all. You know, the Bible says, do not go beyond the things that are written. We don't go beyond the things that are written. Recognize Mr. Jackson, and in asking this question, let me make it clear, I'm not suggesting it's peculiar to the Jehovah's Witness organization. There are many, many organizations in this position. But do you accept that the Jehovah's Witness organization has a problem with child abuse amongst its members? I accept that child abuse is a problem right throughout the community, and it's something that we've had to deal with as well. É isso aí, galera interessante. Se você é um testemunho de Jeová, não fique com raiva de mim. Analise bem e peça a Deus que mostre a verdade. Eu vou ficando por aqui. Volto no próximo vídeo se Deus quiser. Tô indo nessa. Valeu! Valeu!